Ora viva! Muitíssimo bom dia a todos os nossos internautas aqui da TV Moçambique. É sempre um prazer receber a todos vocês aqui no vosso canal da comunidade na TV Moçambique, quando são precisamente 11 horas em todo o território nacional. Agradecemos a você que neste momento está ligado ao nosso Facebook. A partir deste momento pedimos aí que possa compartilhar a nossa live para que mais pessoas possam estar em nossa companhia e possamos colher mais sensibilidade sobre os assuntos que nós levamos a cabo a partir deste momento, para todos aqueles que estão ligados a nós a partir daquela plataforma, nesse caso nosso Facebook. E aqueles que estão ligados ao nosso canal do YouTube, não se esqueçam de deixar o vosso like e nos dizer nesse momento de onde vocês estão acompanhando nosso programa, porque é sempre um grande prazer estar convosco e levamos a informação até bem perto das 12 horas e 30 minutos em todo o território nacional, aqui no Novo Alerta, de segunda a quinta-feira, com reposição dos melhores temas que marcaram a semana, com momento de análise, nesse caso, no programa Alerta Semanal. E nesta edição não será diferente, porque levaremos a informação para todos vocês que se encontram ligados aqui no nosso programa a partir deste momento. Deixa-nos agradecer a todos aqueles que nesse momento estão ligados a nós na capital do país. Estamos a falar da zona sul do país, lá em Maputo, assim como Maputo província. Aqueles que estão ligados em Xai-Xai, assim como em Inhambane. Agradecemos a todos aqueles que estão ligados nesse momento na zona centro do país. Falamos de Tete, Manica, Sofala e Zambésia. Agradecemos a todos vocês pelo carinho da vossa audiência na zona norte do país, aqui em Nampula, ao qual transmitimos para os 4 cantos do mundo. Agradecemos a todos vocês pelo carinho da vossa audiência em mais uma edição que nós levaremos a informação até todos vocês que se encontram ligados ao nosso programa a partir deste momento, aí em agradecemos a todos vocês pelo carinho da vossa audiência em mais uma edição que nós levaremos a informação até todos vocês que se encontram ligados aqui no nosso programa, quando são precisamente 11 horas em todo o território nacional, para aqueles que estão ligados nas nossas plataformas oficiais, tanto o nosso Facebook, assim também o nosso canal de YouTube. Nessa edição não será diferente, levaremos a informação até todos vocês que se encontram ligados ao nosso programa a partir deste momento em diferentes pontos do nosso país, ok? E hoje, na nossa cavalgada informativa, vamos falar um pouco sobre essa questão toda que está a acontecer lá em Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau, onde no domingo passado houve eleições. No domingo passado houve eleições, cujas nós falámos durante a semana que quem está a se desafiar a observação, ou a Comissão de Observação da União Africana é o antigo estadista do nosso país. Nesse caso estamos a falar do Filipe Jacinto Nyusi, que está lá na frente desta comissão. E antes das últimas informações que nos chegam aí sobre a questão dos militares tomar o poder, assim como controlarem todos os ministérios daquele país, houve também um momento em que esta comissão deu o seu aval, deu a sua opinião daquilo que eles conseguiram transmitir durante este todo o processo. Deram o seu aval. Coloca-me aí as imagens nesse caso, do chefe desta comissão, que neste momento encontra-se retido de uma certa maneira naquele país, no hotel onde a comissão está, ele assim como os outros representantes,
Tanto que já se pronunciaram em torno desta toda a situação. Não é? Dentro de instantes você vai poder acompanhar este comunicado que foi feito, onde o chefe desta missão, assim como outros signatários desta mesma missão, estão a pedir para manter-se a calma e respeitar-se os processos eleitorais. Porque antes desta toda questão de tomar do poder lá em Guiné-Bissau, esta comissão já tinha se pronunciado, deixando claro de que a eleição decorreu sem sobressaltos e que não conseguiram detectar nenhum erro, aparentemente, e que o povo guinense conseguiu transmitir aquilo que eles são, um povo pacífico, e que a eleição foi 5 estrelas. Mas, segundo os militares, fica suspenso este processo de eleição, ou melhor, de votação, fica suspenso até que sejam alcançadas talvez alguns objetivos que os militares lá desenharam. Embora que neste momento surgem aqueles que dizem que esta questão de tomar do poder lá em Guiné-Bissau é tudo fantochada. É plano do presidente cessante, o Embaló, porque no pleito, este que decorreu no domingo lá em Bissau, ele não conseguiu nada, porque estava a lutar para uma reeleição. Mas os resultados não estavam a favor dele. E uma maneira de perpetrar-se no poder criou este todo o cenário de um possível golpe de Estado. São algumas opiniões que surgem dentro de Guiné-Bissau. São algumas opiniões que surgem dentro do Guiné-Bissau. Alguns cidadãos, talvez atentos aí, que dizem que esta toda questão relativamente com o possível tomado do poder lá em Guiné-Bissau não tem nada a ver. Não foi tomado o poder lá. Lá não foi tomado o poder. É tudo fantochada. É o presidente cessante, o Embaló, que criou tudo. E a questão que nós queremos deixar para os nossos internatos: colocamos os militares de volta ao Luís. Isto parece uma encenação ou não? Coloca-me aí. Daqui a pouco vamos acompanhar também a declaração desses militares. A questão é, na vossa opinião, isto aqui é uma encenação ou não? Porque existem vozes dentro do Guiné-Bissau que dizem que tudo isto é uma encenação. Porque a partir do momento que esses militares, eles foram lá, não é? Na TGB, que é a estação pública lá de Guiné-Bissau, que é a televisão pública lá de Guiné-Bissau. Mas os outros meios de comunicação, seja lá a televisão ou o rádio, também as atividades foram suspensas. O recolher obrigatório foi decretado. Assim como o meio aéreo e terrestre foi encerrado, o que significa que em Guiné-Bissau, durante este todo o processo de tomada do poder, ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. Pelo menos são essas declarações que os militares avançaram. Mas existem aqueles que dizem, não. Nós vimos os resultados. Porque lá em Guiné-Bissau, a população esteve nas ruas. São imagens que rodaram muito, inclusive no programa Fim da Tarde vocês acompanharam isto. Vocês acompanharam isto. Em que a população esteve ali. Porque a questão é, você vota, vai para casa. Mas a população ali em Guiné-Bissau disse que não. Desta nós não vamos perder. Vamos acompanhar para vermos exatamente o que está a se contar. Queremos saber quem venceu quem foi derrotado.
A população de Guiné-Bissau decidiu assim. E estavam lá a observar. Agora, um ou muitos desses observadores, agora nós estamos a falar da comissão chefiada do antigo presidente, estamos a falar da população lá de Guiné-Bissau, dos ativistas sociais, por aí vai, que estavam lá a acompanhar a contagem atentamente. Eles disseram que não. Esta questão, o presidente cessante, o Embalo, não está a ter resultados plausíveis neste pleito. Devido a isto, eles acreditam que o Embalo criou cenários para isto acontecer. Que este golpe de Estado, na verdade, não é nenhum golpe. Não é nenhum golpe. E que possivelmente o militar que vocês estão a ver aí, o militar que vocês estão a ver aí, esteja amando possivelmente do presidente cessante para criar toda esta distração. Vocês vão acompanhar a declaração de alguns, ou melhor, de algumas vozes aí, dentro do Guiné-Bissau, que dizem que não. Que dizem que não. Isto não é golpe de Estado, é tudo ensinação. Mas antes disso, vamos acompanhar a declaração do chefe da missão de observação da União Africana, Filipe Jacinto Nyusi, que na conferência de imprensa, dias antes desta situação acontecer, disseram que tudo estava na normalidade, e reiteraram de que aqueles que iriam contestar os resultados tinham que recorrer às instâncias mais apropriadas dentro do Guiné-Bissau, seja o Conselho Constitucional de lá, entre outros órgãos de lá. Vamos acompanhar a declaração de Filipe Nyusi como o chefe desta missão. Vamos acompanhar e voltamos na sequência para acompanharmos o comunicado, o último comunicado, o mais recente, inclusive que já foi assinado aí pelo o chefe da missão, assim como os outros signatários. Vamos acompanhar e voltamos na sequência. A missão de observação eleitoral da União Africana observa que as eleições de 23 de novembro de 2025 constituíram uma prova significativa da resiliência do povo de Guiné-Bissau. A missão saúda a determinação demonstrada pelos eleitores e pela classe política que participaram pacificamente, apesar de desafios constatados em certas zonas. A missão encoraja a todos os candidatos e partidos políticos a recorrerem aos mecanismos legais e institucionais estabelecidos para a resolução de quaisquer disputas eleitorais e reafirma o seu empenho em continuar a observar o processo de acordo com os princípios e diretrizes da União Africana que regem as eleições democráticas. Apesar dos desafios acima mencionados, a missão de observação eleitoral da União Africana conclui que o processo esteve em conformidade com os princípios e diretrizes que regem eleições democráticas na União Africana e outras normas internacionais que regem eleições democráticas. Enquanto se aguarda pelo anúncio dos resultados preliminares da CNE, a missão apela a todos os intervenientes a manter-se calmos, pacíficos, observando toda a legislação relevante e absterem-se de quaisquer atos ou pronunciamentos que concorram para minar a integridade do processo e ambiente pacífico que prevaleceu durante a campanha, o dia de votação e no período pós-eleitoral. A missão... Aí está. Este comunicado foi dias antes dos militares aí tomarem o controle do território, de todo o território lá. Antes de decretarem que de que ninguém sairia, nem ninguém iria entrar dentro daquele que é o território do Guiné-Bissau.
E aqui vocês conseguiram ouvir de que reiterou-se que nesta participação daqueles que não estariam de acordo com todo o processo eleitoral, mas segundo o chefe desta missão, Filipe Nyusi, toda a eleição, todo o processo eleitoral seguiu os princípios estabelecidos pela União Europeia, ou seja, não foi detectado nenhuma anomalia, segundo os estatutos da União Europeia. Melhor, União Europeia não, a União Africana, de que ele representa, a União Africana. Vamos colocar o novo comunicado. Hein? Coloca-me aí na tela o comunicado. Hein? Porque vocês já ouviram aí o representante da União Africana, que esteve lá para observar. E que do que se avançou até então, não se conseguiu detectar nenhuma anomalia naquilo que são os preceitos estabelecidos da União Africana. E ele, como observador desta agremiação. E vocês vão ver, dentro do instante, assim como as pessoas que assinaram, aí estão as assinaturas, deste todo comunicado. Mas vamos acompanhar aqui esta toda questão. Declaração conjunta dos chefes de missão de observação eleitoral da União Africana, CEDEAO e Fórum dos Anciões da África Ocidental sobre a situação pós-eleitoral da República de Guiné-Bissau. Nós, chefes, como vocês conseguem ver aí, nós, chefes da missão de observação eleitoral da União Africana, CEDEAO e Fórum dos Anciões da África Ocidental, constatamos a conclusão ordeira e pacífica do processo de votação para as eleições presidenciais legislativa realizada a 13 de novembro de 2025 na República de Guiné-Bissau. Saudamos o povo de Guiné-Bissau pelo seu forte empenho cívico, bem como profissionalismo demonstrado pelo pessoal das mesas das assembleias de voto, agentes de segurança, mandatários dos partidos e candidatos presidenciais em todo o processo de votação. Apesar destes desenvolvimentos encorajadores, exprimimos profunda preocupação com o anúncio de golpe de Estado pelas Forças Armadas enquanto a nação aguardava pelo anúncio dos resultados. Lamentamos que este anúncio tenha sido feito numa altura em que as missões acabavam de concluir os encontros com os dois principais candidatos presidenciais, que garantiram a sua disponibilidade em aceitar a vontade do povo. Deploramos esta tentativa flagrante de perturbar o processo democrático e os ganhos que foram alcançados até o momento. Solicitamos à União Africana, CEDEAO, a tomar medidas necessárias para restaurar a ordem constitucional. Exprimimos preocupação com detenção de altos oficiais, incluindo os responsáveis pelo processo eleitoral. Neste sentido, instamos as Forças Armadas a libertar os oficiais detidos imediatamente para permitir que o processo eleitoral do país prossiga até a sua conclusão. Vamos prosseguir para outra parte sobre essa toda questão. Aqui está. Apelamos ao povo da Guiné-Bissau a manter-se calmo e reafirmarmos nosso empenho em apoiar o país no seu percurso democrático. E a este respeito destacamos a importância de preservação da paz, assim que é a estabilidade e bem-estar do povo guinense durante este período. Feita em Bissau, aos 26 de novembro de 2025, ou seja, ontem, assinado por Sua Excelência Filipe
Nyusi, chefe da missão de observação eleitoral da União Africana e antigo presidente da República de Moçambique. A seguir, Sua Excelência Issoufou Camara, chefe da missão de observação eleitoral da CEDEAO. Sua Excelência Goodluck Jonathan, chefe do Fórum dos Anciões da União Africana e antigo presidente da República Federal da Nigéria. Ou seja, já temos aí 2 chefes de Estado que foram destacados para acompanharem este todo o processo eleitoral lá em Guiné-Bissau. Para acompanharem todo o processo eleitoral lá em Guiné-Bissau. Pode voltar para mim. Mas a questão é que a União Africana, CEDEAO, assim como o Fórum dos Anciões, dizem que tudo estava em excelentes condições. Mas os militares aqui dizem que não. Há anomalias ali, há algo que não cai bem e por isso iriam tomar o poder. Prepara-me esta questão dos militares. Assim também para tentarmos entender a opinião de alguns, nesse caso alguns cidadãos aí, guinenses, que dizem que não, essa questão de tomar do poder, na verdade, é tudo encenação e que não se tomou o poder. Mas aqui a União Africana diz que já foi tomada. Assim como todos aqueles que foram destacados aqui para observarem todo o processo eleitoral lá em Guiné-Bissau. Para observar todo o processo eleitoral lá em Guiné-Bissau. Queremos acompanhar este todo o cenário aqui. Prepara-me aí para acompanharmos a declaração desses militares que já encerraram neste momento os aeroportos. Não se pode entrar nem sair de Guiné-Bissau. Enquanto outros desacreditam de que esta situação tenha acontecido. Desacreditam que esta situação tenha acontecido. Esta questão que é levantada nessa altura, quando se destaca este todo percurso relativamente com este todo o cenário aqui que é apontado. A União Africana diz que deve se manter calmo e que há necessidade de se esperar e ter-se aqui a vontade do povo respeitada. É isso que nesse momento se avança. Nesse momento se avança. Vamos acompanhar essa toda a questão e voltamos na sequência. Comunicado. Instaurado pela alta chefia de diferentes ramos das Forças Armadas, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública acaba de assumir plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. Profundamente comprometido com os valores de segurança nacional, paz civil, da defesa da integridade territorial e independência da Guiné-Bissau, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública reage à descoberta de um plano em curso de desestabilização do nosso país, para a operacionalização da qual se montou um esquema operacional oriundo de alguns políticos nacionais, com a participação do conhecido barão de droga, nacionais e estrangeiros, bem como tentativa de manipulação de resultados eleitorais. Para a efetivação desse plano, foi descoberto pelo Serviço de Informação do Estado um depósito de armamento de guerra. Assim, até que toda a situação seja convenientemente esclarecida e reposta as condições para pleno retorno à normalidade constitucional, o Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública
decide depor imediatamente o Presidente da República, encerrar até novas ordens todas as instituições da República da Guiné-Bissau. Suspender até novas ordens, as atividades de todos os órgãos de comunicação social. Suspender imediatamente o processo eleitoral em curso. Encerrar a fronteira terrestre, marítimo, espaço aéreo nacional. Estabelecer recolher obrigatório das 19 horas até 6 horas, até as ordens contrárias. Até repousar as condições necessárias para restaurar a normalidade constitucional do Estado da Guiné, do guineenses. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança Nacional e Ordem Pública exercerá o poder do Estado a contar desta data. O Alto Comando Militar para a Restauração de Segurança do Estado e Ordem Pública apela à calma, a colaboração dos guineenses e compreensão de todos perante essa grave situação imposta pela uma emergência nacional. Bissau, 26 de novembro de 2025, Alto Comando Militar para a Restauração da Ordem Nacional. Aí está, como vocês conseguiram acompanhar. Agora, na sequência, prepara-me aí, o Luís, esta toda a questão daqueles cidadãos dentro do Guiné que não acreditam de que este golpe seja real. Queremos também acompanhar a declaração deles. Então já fica aqui no meio de aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam que realmente tenha acontecido este golpe. Há aqueles que não acreditam, que dizem que tudo isto é uma estratégia. É uma estratégia para o embaló. É mesmo que os militares dizem aqui que foi deposto, é aqueles que acreditam que não foi deposto, mas sim é um processo, é uma situação ali que foi criada para ter-se esses supostos relatos aqui de golpe. Vamos acompanhar esta toda a questão dos cidadãos lá, ou pelo menos alguns que não acreditam de que realmente este golpe tenha acontecido. Vamos acompanhar e voltamos à sequência. Não há golpe de Estado. Não há golpe de Estado da Guiné-Bissau. Simplesmente o Presidente da República inventou esse golpe porque percebeu que não tem condições para ganhar as eleições. Ele perdeu as eleições de acordo com o apuramento feito pelas Comissões Nacionais de Eleições e ele percebeu que amanhã será a leitura final dos resultados eleitorais, então decidiu inventar uma coisa denominada golpe de Estado. Vejamos, se era golpe de Estado na verdade, por que o pessoal de uma Socombalo, afeta a presidência da República, é que assumiram o comando de toda a operação? Por que eles é que assumiram todo o comando da operação? Quem da outra parte é que está lá dentro do golpe de Estado? Nós não conhecemos ninguém. São pessoas ligadas ao Presidente da República que vimos à frente e que vieram na sede da campanha para tentar nos prisionar. E felizmente, com o apoio da nossa juventude e todo o povo da Guiné-Bissau, conseguimos escapar. Neste momento, nós estamos num lugar seguro. Estamos a lutar para que a Guiné-Bissau, o povo da Guiné, saia às ruas e a comunidade internacional, a vossa atenção neste momento é fundamental, sobretudo como temos delegação da União Europeia, aliás, da União Africana, da CEDEAO e do CPLP, que neste momento está na Guiné-Bissau, façam as vossas diligências, assumam a vossa posição. Nós não podemos ter uma organização que tanto confiamos como a União Africana e que presenciou atos do género e compreenderam que o ato não corresponde à verdade dessa tentativa do golpe de Estado, que querem imputar não sei a quem, não corresponde à verdade. Portanto, nós estamos a pedir aqui que a União Africana assuma a sua posição, como o ato aconteceu na sua presença, como a nossa organização suprema, e espero também que a CEDEAO assuma também a sua responsabilidade, porque foi ele quem acompanhou todo o processo eleitoral em curso e todas as falhas que nós já tínhamos comunicado, também a CEDEAO tinha conhecimento. Fomos retirados da segurança. Não temos a segurança do Estado da Guiné-Bissau, não temos segurança da CEDEAO, mas tínhamos informado a CEDEAO há muito tempo que nós estamos a andar sem segurança. Como é que uma pessoa que não tem segurança pessoal, não tem segurança da CEDEAO, não tem segurança do Estado, como é que é possível aquela pessoa pensar em dar um golpe de Estado?
portanto, a versão de uma pessoa como Balo, simplesmente, como ele perdeu, e não quer deixar que uma outra pessoa assuma o comando do país, inventou essa história de golpe de Estado, que não é golpe de Estado. Portanto, vamos terminar aqui e pedir de forma incondicional a libertação do engenheiro Domingos Simões Pereira, Otávio, que neste momento se encontra detido na esquadra, na esquadra policial, que é a segunda esquadra, e todos os outros elementos detidos até nesse momento. Portanto, é um pedido às autoridades que assumiram esse golpe de Estado, que nós ainda não confirmamos se na verdade é um golpe de Estado. Golpe de Estado comandado pelo pessoal afeto à presidência da República, nunca vamos acreditar, porque não há golpe de Estado contra a pessoa que fabricou. Portanto, vamos terminar aqui e pedir a boa compreensão da comunidade internacional em apreciar essa situação com muita calma, com muita serenidade, e não deixar que sejam induzidos ao erro com falsos argumentos, falsos fundamentos que estão a tentar apresentar neste preciso momento. Muito obrigado. Aí está. Há aqueles que não acreditam que realmente o golpe de Estado tenha acontecido. Há aqueles que nesse momento estão incrédulos quanto a essa questão relacionada ao golpe de Estado lá em Guiné-Bissau. Ok? Mas enfim, vamos ver outras informações ainda hoje. Vamos disponibilizar as linhas para que vocês possam entrar e deixarem ficar aí as vossas opiniões. Desta feita, vamos para o Ana Mola, que ontem fez uma conferência de imprensa para dar um contexto geral ao povo moçambicano sobre o que realmente foi submetido lá à COTE, hein? A comissão técnica aí que está na dianteira do diálogo nacional que está a decorrer em todo o território nacional. Mas no meio de todas essas propostas, um pedido do Ana Mola ainda continua. E que pedido este? A questão relacionada com a participação do Venâncio Mondlane no diálogo. A participação do Ana Mola no diálogo, que até então é uma questão que não foi sanada. Da forma que esta participação se coloca para o Ana Mola, não é da maneira que o Ana Mola quer participar. Não é desta maneira. Mas também apresentou-se aí algumas propostas na escutação. Vocês sabem que a Ana Mola realizou ali uma escutação paralela à escutação que está, nesse caso, que foi feita pela Comissão Técnica do Diálogo. Nessa escutação, ouvi-se o povo que queria dizer, ou os ativistas sociais, todos aqueles que têm algo a dizer ou propõem para que neste diálogo possa realmente ser um diálogo diferente que já aconteceu nos outros países, melhor, no mesmo país, mas em épocas passadas. Este ponto de vista que é levantado aqui. Mas também o Ana Mola traz aqui algumas propostas, como a introdução do sistema semi-presidencialista. Hein? Mas o que é isto? Vamos acompanhar com o porta-voz do Ana Mola, Dinis Tivani, que trouxe mais desenvolvimento sobre essa toda questão e as propostas que foi submetido lá. Vamos acompanhar e voltamos na sequência. A primeira proposta, todas elas são antepropostas em verdade, se refere à revisão da Constituição da República. É uma proposta geral. Extravasamos um pouco aquilo que é a amplitude que o COTE nos tinha dado. Achamos que não é demais revermos algumas questões, por exemplo, como a bandeira, como a reflexão sobre a idade, a maioridade civil, por exemplo. Depois temos a proposta de revisão da lei da CNE. 3, temos a anteproposta da revisão do recenseamento eleitoral, faz parte do pacote também da CNE. Depois temos a anteproposta de revisão da lei eleitoral para as autarquias locais. Temos ainda a anteproposta de revisão da lei do funcionamento das autarquias locais. E, por fim, temos uma anteproposta. Esta é sui generis,
porque é uma anteproposta de lei de crimes de responsabilidade, aquilo que mundialmente é chamado de impeachment, tanto do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, dos presidentes dos tribunais, Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, o Conselho Constitucional, o Procurador-Geral, o Governador do Banco de Moçambique, o Diretor do CIS, o Comandante-Geral da Polícia, entre outros. Portanto, esta é uma proposta sui generis. A Constituição da República, o que é que nós trazemos como novidade? Primeiro, ficou centralizado que nós passamos a ter, como proposta, obviamente, um sistema político semipresidencialista. Portanto, o que é que significa isto? Significa que o Presidente da República, ele é eleito diretamente. O Primeiro-Ministro, ele é eleito indiretamente. E os deputados, agora, vão para uma eleição mista, onde nós temos uma lista uninominal, que significa que alguns deputados podem ser eleitos a partir de uma lista unitária. Portanto, cada um dos deputados que, em princípio, de ter uma performance e julgar que pode ser, sim, votado pelos eleitores, ele pode, sim, candidatar-se para ser deputado a partir de uma candidatura, podemos assim dizer, independente. Portanto, independente dos partidos políticos. Mas também continuamos a prever uma participação a partir de listas plurinominais, que é aquilo que nós temos visto. Por que nós fizemos esta proposta? Esta proposta ela é feita porque é necessário. Vocês devem ter reparado que nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 73. É o respeito pelo princípio do sufrágio direto. Basicamente, tudo que nós fomos escolhendo ao longo destes anos é uma infração àquele comando constitucional de que os moçambicanos têm direito de escolher as pessoas que eles definitivamente pretendem. Quando nós temos uma lista fechada, portanto, os partidos políticos apresentam listas fechadas e depois que a eleição termina, nós nos surpreendemos com nomes. Fulano X, fulano Y, afinal, também vai ser deputado. Isso representa uma contravenção. Portanto, há determinadas pessoas que, provavelmente, para determinados círculos eleitorais, os eleitores não os teriam votado. Portanto, é necessário cautelar esta situação. Mas ainda, quando falamos do primeiro-ministro ser eleito indiretamente, portanto, não é nenhuma novidade. Em Cabo Verde isso acontece, na Roménia. O exemplo mais próximo que nós temos, por causa da língua portuguesa, é o de Portugal. Portanto, que muita gente às vezes confunde com um sistema parlamentar. Portanto, o sistema português ele é semipresidencialista. Os sistemas parlamentares são aqueles em que o presidente quase que não tem poderes, é quase um corta-fitas. Por exemplo, no sistema alemão existe um sistema federal ao mesmo tempo parlamentar. Portanto, como existe uma autonomia em cada uma das federações, o chanceler acaba sendo o chefe de governo, que é o elemento de unidade com todos os outros líderes federais. Isso dilui por completo a mancha que seria do Presidente da República. A mesma coisa acontece, por exemplo, na Inglaterra, que também tem uma monarquia parlamentar. Portanto, não são os exemplos de Portugal, da Romênia, de Cabo Verde, e é isto que nós estamos a propor para nós. Portanto, o Presidente da República em Moçambique continuará a ter poderes. Quais? É isso que nós já vamos ver. Quais são os poderes do Presidente da República? Ele terá poderes, ou aquilo que chamam de competências, quanto aos outros órgãos. Portanto, ele nomeará o Primeiro-Ministro, ouvido a Assembleia da República, fará outros empossamentos, fará demissão do governo e também fará a dissolução da Assembleia da República. Esta é a nossa proposta. Quando nós dizemos ouvida a Assembleia da República, é que, sendo uma eleição indireta, portanto, o Primeiro-Ministro é eleito indiretamente a partir da Assembleia da República, não faria muito sentido que nós tivéssemos o Presidente a nomear o Primeiro-Ministro. Mas é uma ação necessária constitucional, porque depois tem que haver um gatilho para que este mesmo Presidente possa demitir o governo. Tanto é que o mesmo Executivo que o Primeiro-Ministro compõe tem que tomar posse diante do Presidente da República. Também o Presidente da República terá competências para atos próprios.
Portanto, não é só para outros órgãos. Portanto, ele será o comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, é um poder enorme. Não é? Vai decretar estado de sítio, estado de emergência, até estado de guerra. Vai promulgar as leis, portanto, as leis não serão leis enquanto não tiverem a promulgação do chefe de Estado. E também tem a prerrogativa de veto. E também vai indultar e comutar penas. Depois, tem ainda competências para relações internacionais. Portanto, representa o Estado perante a comunidade internacional, ele nomeia embaixadores, acredita também embaixadores, aqueles que vêm cá representar outras nações, e depois, por fim, ele ainda continua a ser o garante da Constituição da República. Portanto, as funções que ele vai repartir com o Conselho Constitucional. Portanto, como podem ver, não há nenhuma, podemos assim dizer, esvaziamento por completo, há sim uma partilha de poderes com o governo. E quais são os poderes do primeiro-ministro? Poderes executivos. Portanto, ele é que lida com a gestão do país, aquilo que hoje o nosso presidente faz. Nomeia o governador do Banco de Moçambique, por exemplo, é um dos exemplos. O presidente da República deixa de nomear o governador do Banco de Moçambique e também tem responsabilização perante a Assembleia da República. Esta é uma grande inovação. Aliás, eu tenho aqui alguns exemplos. É que não é justo que os moçambicanos votem no presidente da República e depois ele automaticamente vira o chefe do governo. O que acontece? Eu trago aqui alguns exemplos de situações que vocês devem ter vivido, como aconteceu em 2014, no último informe de Armando Emílio Guebuza. Excesso de triunfalismo. Vocês lembram-se? Aquelas frases quase em forma de canção. O governo é resiliente, cai, mas sobe, por aí em diante. Portanto, esse excesso de triunfalismo advém do fato de que nunca o executivo teve uma responsabilidade para a primeira proposta. Todas elas são antepropostas, em verdade. Aí está. Esta toda a questão relacionada com algumas das propostas aqui que foram apresentadas pelo Ana Mola em todo este processo que o partido vem aí a realizar. E uma das propostas é esta, de que deve-se optar por um sistema semi-presidencialista, não é? Isto significa que o presidente terá que ser votado diretamente do presidente. Terá que ser votado diretamente, o presidente é que deve ser votado diretamente. São algumas propostas que estão aqui levadas a cabo. Por exemplo, vamos aí, coloca-me aí esta foto onde temos aí algumas três figuras. Coloca-me aí na tela. Onde temos aí as três figuras. Então, o presidente terá que ser votado diretamente. Talvez aqui em questões de tirar-se do partido, já que muitas das vezes esta é toda a questão de se ligar-se muito ao partido. É o partido que o escolheu, é o partido que quer que faça isso, é o partido que quer que faça aquilo. E muitas das vezes acaba sendo o presidente da República, o presidente do partido. Então, para evitar-se este todo o cenário aqui, há necessidade de votar-se diretamente no presidente. Votar-se diretamente aí no presidente. Esta proposta que é apresentada neste momento pelo Ana Mola. Deve-se votar o presidente, diretamente o presidente. Esta é uma das propostas. Vamos atualizar aí os contatos para os nossos internautas para que possam deixar ficar aí as vossas opiniões, tanto essa toda a questão do Guiné-Bissau, assim como esta questão que é apresentado aqui pelo Ana Mola. 87 47 70 661 é esse nosso terminal que vai permitir que vocês possam interagir conosco e possam deixar ficar as vossas opiniões quanto a essa toda a questão do golpe de Estado lá, apesar da observação, nesse caso da comissão ali, de observação a nível da África, entre outros aspectos. E principalmente essa questão de se votar-se
diretamente no presidente. Qual a vossa opinião quanto a estas propostas? É isso que nós queremos entender com todos os nossos internautas que se encontram ligados a partir deste momento. O nosso 87 47 70 661 está aí disponível para todos vocês, para que possam deixar ficar as vossas opiniões a partir deste momento que interagimos com todos vocês que se encontram ligados. Ligue e participe e deixe ficar a sua opinião quanto a esse aspecto aqui levado a cabo. É isso que nós queremos entender com todos vocês que se encontram ligados. Temos a indicação do nosso primeiro internauta em linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, como estão? Desse cidade está tudo certo. O seu nome e de onde nos acompanha? Aqui no Maputo, anonimato. Anonimato de Maputo. Qual a sua opinião, caríssimo? Eu já ouvi todos os tópicos do jornal e da edição, posso assim dizer. Sim, sim. Partindo lá em Guiné-Bissau, eu duvido muito que um lateral é convidado para ir controlar uma empresa. Eu duvido muito isso, que as coisas saem bem. Ou um desconfiado que é ladrão, posso não afirmar que é ladrão, um desconfiado como ladrão é confiado também para ir controlar outro sítio para que não entre ladrão. Eu duvido muito isso. Então, quanto ao pronunciamento do exército de lá do Guiné-Bissau, se for o exército que está a favor do povo, pode vir a acontecer que seja verdade um golpe. Só se for o exército como o nosso, marioneta, aquele que depende das ordens superiores, aí seria muito difícil ou seria prematuro dizer que é um golpe. Mas se se para o bem da nação, guinenses, pode vir a acontecer. Por verem que a oposição já ganhou. Agora, eles estão a tentar manipular o resultado. Aí então o exército não pode cruzar os braços. Não pode cruzar os braços, porque ele aquilo de as represálias, por exemplo, quando assim acontece, sempre é manipulações, intimidação, detenções. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles têm que agir. E agiram, se assim for. Então, indo para isso que aconteceu, indo para no Anamola, a proposta do Anamola. Sim, sim. A Anamola nunca surpreendeu a ninguém. Sempre traz coisas inovadoras. Então, o país precisa daquilo que a Anamola traz. Eu não estou a dizer que estou a favor desse partido Anamola, mas eu vejo muita coisa que a Anamola poderia ser explorado. Porque a Anamola sempre traz coisas evidentes que poderia servir para o próprio povo, a não o poder do presidente. Mas como aqui em Moçambique, onde nós estamos, a lei não funciona assim. A lei funciona para aquele que está lá em cima, para proteger aquela manobra dele, dilatória, que ele está lá, escondido. Então, vê o público, numa de que tudo está bem, não sei o que tudo mais, mas no fim, dentro deles, sabe muito bem que isto aqui tudo é mafia, só que não pode assumir. Você, quando traz uma ideia, que é ideia para beneficiar o povo, você é inimigo, faz de conta deles. Porque querem fechar sítios onde eles comem. E eu esqueci uma coisa, voltando para o exército de Guiné. Ele disse assim, eu escutei quase aquele... Ele é não sei quem eu não conheço qual é a categoria dele. Ele disse assim, aqui detectamos que tem barões de drogas, traficantes, então vieram para viabilizar o país. Eu levei isso como uma peça fundamental para que se tu viu ter barões ali com o objetivo para materializar o resultado, para conseguir o intento das suas vontades, então viram
que não, nós não podemos deixar isso acontecer. Então pegaram o presidente e deteram e aí controlaram o Estado. Então, isso se for verdade que o próprio exército de Guiné está a trabalhar para o bem da nação de Guiné, está sensacional e espetacular. Só se for que é uma coisa manipulada para o próprio presidente. Aí podemos, só que vamos ver como é que vai ser no final. Se for uma coisa manipulada, nós também vamos perceber. Vamos perceber, porque agora não é aquilo que esperávamos só da televisão, sei lá, não sei o que. Agora você onde está mesmo, está a trabalhar, você acompanha tudo, menos nada. Se você é enganado naquela hora que você está a ouvir, depois já está a aparecer o resultado quase aquele que é a verdade. Manipular não há de faltar. Tem pessoas que aparecem na televisão, mentem, e depois de trás vê a verdade. Então, é isso mesmo que eu tinha para contribuir durante esse tato. Certo. Por isso, muito obrigado mesmo. Continuem sempre a nos atualizar e nos dar mesmo espaço, pelo menos, para conseguirmos falar o que nós temos. Se dá para aproveitar o que a pessoa falou, então vai se retirar aqueles pontos e vai se acrescentar onde se precisa se acrescentar. E muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado, caríssimo. Continuação do excelente dia. E aí está o nosso internauta a abrir as linhas a partir da capital moçambicana. E nós ainda continuamos com as linhas abertas para os outros internautas que possam entrar em contato, deixarem ficar a vossa opinião. Nosso 8747-7661 é esse nosso terminal que vai permitir que vocês possam interagir conosco e possam deixar ficar as vossas opiniões a partir deste momento. E o nosso internauta aí que destacava alguns pontos importantes de que durante o discurso do militar que está na dianteira deste golpe de Estado, teria dito aí que sabe que no meio de todo este processo há algumas entidades que não deveriam estar lá. Hein? E nosso contato continua aí disponível, 8747-7661, é esse nosso terminal que vai permitir que vocês possam interagir conosco e possam deixar ficar as vossas opiniões em diferentes pontos do nosso país, para todos vocês que se encontram ligados. Embora que, quando se fala dessa toda questão aqui, do golpe de Estado, aqueles que vocês conseguiram acompanhar aí, alguns guinenses que disseram que não, é que quem tomou é a pessoa que estava muito próxima do presidente e da presidência. Como que isso pode acontecer? Pelo menos foram alguns argumentos que foram aí apresentados. Foram alguns argumentos aí que foram apresentados aqui. Agora, será que quando acontece toda a situação aqui, de quem tomou o poder, são pessoas mais próximas? Pode acontecer ou não, mas existem essa suspeita em torno de toda esta situação. E não obstante disso, há também essa proposta do Anamola, que traz aqui, de que deve ser usado um sistema em que vai permitir... Temos a indicação de alguém em linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. E ficou por terra. Mas o nosso contato ainda continua aí disponível para todos vocês que se encontram ligados a partir deste momento, para que possam deixar ficar aí as vossas opiniões a partir deste momento que interagimos com todos vocês. Hein? Enquanto isso, o Luís pode preparar uma questão de Cabo Delgado. Hein? Em algumas pessoas que desviaram alimentos destinados às pessoas aos deslocados. Algumas pessoas que foram dadas a gerência destes assuntos e decidiram realizar falcatruas. E a Cernic acabou por deter os envolvidos e tudo mais. Os envolvidos e tudo mais. Eu pergunto quem quer se calar. Será que alguém que foi dado este dever de fazer a distribuição, será que não tem alimento em casa
Ou é aquilo que se diz que a oportunidade faz o ladrão? Então são muitos aspectos. Porque quando nós falamos dessa toda questão relacionada com esse desvio, estamos a falar de pessoas que deixaram tudo para trás. Tudo para trás para fugir de ataques. E há situações em que, por exemplo, aqui na província de Nampula, o governador está na dianteira deste todo processo para ter-se alimento aos deslocados de Memba. Tem todo este percurso. Quando se faz isto, há sempre aqueles encarregados. Temos indicação de alguém em linha nessa altura do campeonato. Alô, boa tarde. Estamos a falar de que Alô, boa tarde. tudo para fugir Alô, de ataques. alô, boa tarde. E há situações em que Alô. aqui uma Enfim, a situação esteve assim. Mas quando vão entrar em contato é muito importante que abaixem o volume de onde estão acompanhando nosso programa. Nós não precisamos ouvir o nosso retorno em casa, o seu local de trabalho. Nós apenas precisamos ouvir a sua opinião. Então, abaixe o volume. Não nos ouça tanto pelo seu dispositivo, assim como pelo telemóvel que usam para entrar em contato. Então, a importância aqui de tentar se administrar esta toda situação. Então, vamos acompanhar primeiro essa questão da diretora lá de Metuns, que foi detida, assim como outros envolvidos por desviar alimentos destinados aos deslocados. Vamos acompanhar e voltamos na sequência. E salientar que esses produtos são doados pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres para distribuição aos deslocados vítimas de terrorismo que estão neste distrito de Metuns. Foi possível a interdição, como eu dizia, dos indiciados, como também a apreensão da viatura e, como não bastasse, dos poucos produtos. E ao longo da investigação preliminar no local, constatamos que trata-se da diretora dos serviços distritais das atividades econômicas e, por sinal, a mesma é ponto focal da gestão, aliás, do Instituto Nacional de Gestão de Desastres a nível do distrito de Metuns. Eu estou a dizer que não sei de nada, não sei de nada, não sei o que está a acontecer, não sei de nada. E salientar que esses produtos são doados pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres para distribuição aos deslocados vítimas de terrorismo que estão neste distrito de Metuns. Foi possível a interdição, como eu dizia, dos indiciados, como também a apreensão da viatura e, como não bastasse, dos poucos produtos. E ao longo da investigação preliminar no local, constatamos que trata-se da diretora dos serviços distritais das atividades econômicas e, por sinal, a mesma é ponto focal da gestão, aliás, do Instituto Nacional de Gestão de Desastres a nível do distrito de Metuns. Eu estou a dizer que não sei de nada, não sei de nada, não sei o que está a acontecer, não sei de nada. Aí está. Atualiza aí e deixa os contatos aí disponíveis para esses últimos minutos. Estamos a falar de alimentos destinados às pessoas deslocadas. E aqueles que desviam o mesmo alimento. Coloca-me aí na tela aquela parte do alimento. Estamos a falar de sacos de arroz. Estamos a falar de açúcar destinados aos deslocados. Mas são algumas pessoas que são encarregadas desse processo
que... Aí está, pausa-me aqui. Pausa-me aqui. Enquanto o nosso contato continua disponível, 8747-7661, é esse nosso terminal que vai permitir que vocês possam comentar. Hein? Temos aí... Inclusive, temos a indicação de mais alguém em linha nessa altura do campeonato. Alô, boa tarde. Sim, boa tarde. O seu nome e de onde nos acompanha? Sim, o Justiceiro, a partir da cidade de Nampula. Caríssimo Justiceiro, qual a sua opinião? Sim, eu queria um pouco salientar essas partes que vamos discutir acerca desse tema de hoje. Sim, sim. Esse assunto de Guiné-Bissau, isso era previsto, porque lá em Cabo Guiné-Bissau, Sim, sim. as pessoas já ouviram toda a informação, qual seria a instrução, e a força de lá começou a fazer uma investigação profunda, porque o que eles queriam não era para não se promoverem aqueles problemas pós-eleitorais. Então, viram que ao andar o tempo isso iria acontecer. Então, começaram a ouvir com aquelas histórias de que houve problemas, mas isso não é nada, porque perante as eleições, sempre isso eles falam. Então, quando pediram para suspender primeiro, para eles controlarem, porque o que eles focaram? Eles controlaram as pessoas que estavam a se candidatar, o que estavam a tratar. Quando estão a detectar essas infrações de armamento, essas coisas foram sérias. Sei que hoje estão a aproveitar as eleições. Esse assunto foi um assunto que vinham sempre seguindo. Sei que hoje se estão a falar, talvez estão a aproveitar as eleições também para dizerem que não, essa pessoa não pode entrar, porque ele tem também um processo que nós vimos seguindo em que a população não sabia. Então, a única forma de pararem essas pessoas era essa. Agora, esse assunto de desvio aí, acho que eu na semana passada falei, quando começou com esse assunto de terrorista em Memba, né? Sim. Eu disse que tem alguns que querem aproveitarem-se dessa imagem para criarem proveitos. São essas pessoas que hoje estão a dizer que eu não sei de nada, são essas pessoas infiltradas que criam um problema no país para aproveitarem, para estabilizar o país e eles comerem o dinheiro. São essas pessoas. Ainda tem mais. Se a nossa justiça for rigorosamente séria, há de detectar muitos até. São essas pessoas que, enquanto a população como nós, que vivemos aqui na província de Nampula, falamos de que isto acontece, e a PGR sempre fala que nós não temos prova disso, porque a pessoa que veio denunciar não tem provas. Isso aí é verdade, isso. São essas pessoas. Então, aí tinham que aprofundar, a partir dessas pessoas, pararem e normalmente tinham que tirar no sistema essas pessoas. Não serve. Porque um tomate podre não se junta com um tomate normal. Não faz sentido aquele que matou o mandado passado ainda permanecer o mandado anterior. Isso aí não é justo. Sei que nós dizemos que não, talvez não há isso. Agora, já temos muitos jovens que estudaram, que têm muita experiência. Tirem lá esses todos ladrões aí. Porem outros. E também se esses que vão vir, se entrar, tirem esse Estado. Não é de cada casa de um. Esse é todo moçambicano que estamos aqui. Todo aquele que não vai se comprometer com o trabalho do Estado. Aquele que não consegue trabalhar como um servidor público. Obrigatoriamente, tinham que tirar no sistema essa pessoa, ficar fora. Porque tem muitas pessoas que querem trabalhar neste país. E que estudaram. Que têm visão. Não essas pessoas podres que começaram a roubar desde 1990 e tal, até hoje que não estão a saciar. Devem tirar.
coloquem outras pessoas. E também essas pessoas que entrarem hoje, continuarem com o mesmo problema, devem tirar. Tem crianças ainda que estão a nascer neste país. Assim vamos crescer. Mas caso permaneçam com essas pessoas, nós não vamos em lugar nenhum. Vamos cantar até toda a nossa era, todos morrermos, a cantarmos que vamos fazer como, só será isso. Vão criar como se fosse uma história, né? Aquilo que cada um vem conta da maneira dele sai, vem outro conta da maneira dele sai. Diabo tem que ser rigorosamente mandar tirar todos aqueles que estão a roubar erário público. Tirar. Ele também saírem fora, irem sentir como serem vítimas também. Sem mais longa, muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, caríssimo Justiceiro. Continuação do excelente dia. Obrigado. Aí está, Justiceiro de Nampula nos trazer esses detalhes. Vou pedir à minha produção para preparar-me no meu Facebook e nosso canal de YouTube para colhermos as sensibilidades a partir daquele ponto, para aqueles que preferiram deixar as suas opiniões no nosso Facebook, assim também no nosso canal de YouTube. Hein? Essa questão de roubo de alimentos, hein? Destinado aos deslocados. E fico aqui a pensar quantas famílias, não é, seriam beneficiados aqui. Quantas famílias seriam beneficiadas com esses alimentos? Hein? Agora a questão, essas pessoas que estão envolvidas aqui neste roubo, será que isso tudo iria para a família? O que fariam com isto? Ou iriam vender? Qual seria a utilidade, hein, da parte dessas pessoas que furtaram esses alimentos? Hein? Estamos a ver aí o óleo, estamos a ver, hein, açúcar, do outro lado farinha de milho, além dos sacos de arroz que foram mencionados ali por porta-voz do Cernic. Era uma cesta básica mesmo recheada. E parece que não há auditoria destas todas as situações, não é? Sobre a distribuição. Quem recebeu, quantas famílias foram beneficiadas, entre outras questões. Hein? Como é feito este todo o processo aqui? É isso que nós queremos entender com aqueles que estão envolvidos neste processo. O que fazem? Temos a indicação de alguém em linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. O seu nome e de onde nos acompanha? Aqui, Ricardo Carice, de Cabo Delgado. Certo. Qual a sua opinião, Carice? Portanto, eu queria para a questão de tudo. Não conseguiu ouvir claramente, ilustre. Dizia? Eu liguei para participar da questão do corpo de tudo. Sim. Sim. O que acontece no nosso país aqui é do cartão, através do cartão. Você está me entendendo? Sim. Aqui, o que nasce é através do cartão. Qualquer pessoa pode fazer mais tarde. Pode ser que seja verificar, ele não tem nada. Estamos entendendo? Sim, caríssimo, continue. É verdade, porque todas essas pessoas entraram através do papel de coisas simples. Agora, alguém quando pratica €1 de castigo, então eles não tiram, tem um sobrinho, tem isso, vão fazer depois. Através do cartão, eles não querem registrar toda a comunidade, política, e querem meter, todas as vezes deviam entrar no cartão de médio, o problema está aí. Coisa que era o MTN militar, lá, eles pediam fiscalizar, depois está, eles se porque são bananas. O problema está aí. E eles recebem 5 deputados, não sei como. Então, se você tem conta, o problema está aí. Muito esse país, esses camaradas não vão fazer nada, não querem nada. Alô? Sim, caríssimo. O problema é esse.
interesse que não é ser feito nada. Se não transferirem para outro distrito, continuar a mesma sequia no mesmo cargo. Certo. É isso que nós temos. E é tudo, caríssimo. Obrigado aí por nos acompanhar. Continuação do excelente dia. Obrigado, Deus para ti. Certo. E aí está o nosso último internauta para esta edição do programa Nova Alerta, para todos vocês que se mantiveram ligados aí. E não se esqueçam de deixarem ficar o vosso like aí no nosso canal de YouTube, assim também na nossa página do Facebook. Temos aqui Licione que diz: os camaradas estão a respirar com tubos. Temos Antônio que diz: bom dia. Temos Zacarias que diz: normalmente só desta forma vamos resolver os problemas de África. Desejo-lhes muita força, camarada. Temos aqui Antônio também que diz, que coloca olá. Celso que diz: não tem... certo. Temos aqui Armando que diz: a partir do Soweto, força VMC na Malala. Temos aqui também a Luma que diz: não há golpe aí, é bolada de Embaló. Temos aqui Maluquinho do Brega, do Benido, Alagoas. Aquele abraço, agradecemos aí pelo carinho da sua audiência. Arthur que diz: bom dia, ligado. Temos aqui também a Délia Antônio que diz: bom dia, ligado a partir de Nampula, Xalau Sede. Temos aqui também Sérgio que diz: bom dia, ilustre, estou ligado a partir da África do Sul. Neste momento, estou a pedir aí para baixarmos ainda mais os nossos comentários, para termos alguns insights lá também que nos chegam neste ponto, certo? Temos aqui Zaqueu que diz: bom dia, ligado a partir da África do Sul. E nós agradecemos a todos vocês pelo perdão, pelo carinho da vossa audiência, e voltamos a estar juntos amanhã às 11 horas aqui no seu canal da comunidade. Até lá.